Olá, pessoas! E aí, vamos conversar? E essa semana nós vamos estar tratando sobre um tema um pouco assustador. que é falando sobre o medo. Alguns vídeos atrás, que está aqui em algum lugar a marcação, eu pude estar falando, nós falamos sobre ansiedade. E lá nós falamos um pouco sobre os transtornos de ansiedade. E um dos transtornos de ansiedade tem a ver com fobias. Dá uma olhadinha depois nesse vídeo para você ver como foi bem legal. Mas eu quero estar falando hoje especificamente sobre medo. O medo, ele é algo pertencente a nós, animais. Na verdade, todo animal ele tem, pelo menos a maioria dos animais, eles têm essa sensação do medo. Nós também temos essas sensações em relação ao medo. E o medo, no caso, traz em nós algumas somatizações. Então, por exemplo, eu posso ficar com batimento cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca muito mais acelerada. As pupilas, no caso, elas se dilatam, eu fico com maior atenção, eu posso ter uma transpiração, eu posso ficar imobilizado. Na verdade, cada pessoa vai ter uma reação diferente ao medo. Deixa bem claro, o medo ele é natural. Imagina então vir um animal correndo atrás de você. Amigo, não tem jeito, você vai sentir medo, né? Se você olhar a conta do seu banco, você vai sentir um pavor, né? Então o medo, ele faz parte de nós, tá certo? Agora, quando, mais uma vez, isso torna-se um desequilíbrio, eu sempre tenho dito isso, quando ele trata de um desequilíbrio, aí isso é ruim, aí é quando vem os transtornos, tá bom? Nós poderíamos falar de diversas facetas em relação ao medo, mas só que nós vamos, no caso, ter que dar uma reduzida. Eu quero falar sobre o medo em relação à imobilização diante de algumas coisas. Como eu disse, eu posso estar falando sobre diversos medos, mas eu quero especificar isso, tá certo? Tem um filme que eu gosto muito, que eu vou estar indicando, tá aqui o link, né, na descrição, que é um filme muito engraçado, Máfia no Divã, que é com Roberto De Niro. E ele é um gangster, né, um mafioso. E quando agora ele está em momentos decisivos dentro do seu negócio, ele pega e tem alguns ataques, né, de pânico, onde existe essa somatização que eu falei. E nesse momento ele tem que procurar uma ajuda. Ele fica imobilizado, ele não consegue dar a continuidade, né? E isso foi, né, assim, é o enredo todo do filme. É muito legal em relação, tem a parte muito, né, de comédia, mas tem essa parte que é muito interessante, fala sobre essa síndrome do pânico ou essa imobilização diante do medo. Na nossa vida, nós nos deparamos com muitos medos. Preste bem atenção nisso. Na nossa vida, nos deparamos com muitos medos. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ela dizia assim: eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo da vida pelo sofrimento que ela vai poder causar. Na verdade, isso é inevitável. O sofrer é inevitável, todos nós vamos passar. Mas em alguns momentos nós nos deparamos com isso, com esse bloqueio em relação a algumas ações, em resoluções de algumas coisas. Bem, a dica é a seguinte: é enfrentar. Parece óbvio, mas eu falo assim por mim. Em alguns momentos eu tenho esse medo de enfrentar. E aí me traz algumas imobilizações, algumas paradas, e eu não sei o que fazer. E o que eu faço? Respiro fundo, tento encontrar outras soluções. Não encontrando essas soluções, eu encaro. E aí eu tenho que ir. Então não pense que você é a única pessoa. Não pense, por exemplo, que eu sou o cara. É porque o Denis é o cara. Na verdade, todos nós passamos por esses momentos. Mas o que eu posso estar ajudando você nessa relação é dizer isso, que temos que enfrentar, temos que fazer alguma coisa em relação, temos que procurar soluções, e nem que seja nós mesmos contra nós mesmos, tá certo? Então, esse foi o vídeo dessa semana. Essa informação a respeito do medo não traga mais medos, mas na verdade te ajude a
avançar. Ótima semana, curta, compartilhe esse vídeo que você vai estar, no caso, me ajudando de alguma forma, né, para divulgar o trabalho, como ajudando outras pessoas também. Tá bem? Beijo pra você.